Oi, gente! Como eu contei pra vocês no Facebook, eu tô numa fase muito francesa, né? Eu tô escutando música francesa, vendo filme francês, fazendo tudo, tentando fazer tudo em francês, porque como alguns de vocês já sabem, eu falo um pouco francês, mas não sou fluente, e eu tô querendo melhorar as minhas habilidades de francês. Então hoje eu quero compartilhar com vocês quais são os melhores filmes franceses da história. Esses filmes foram considerados como os melhores filmes franceses de todos os tempos. Eu tenho certeza que pelo menos um deles você já conhece, mas se não conhecerem os outros, vale a pena assistir. Mesmo que você não queira aprender francês, vale a pena porque são filmes muito bons. Bom, o filme número 3 nessa lista dos 3 melhores filmes da história do cinema francês, ironicamente, é um filme mudo, então, na verdade, não vai ajudar tanto com o francês, mas tem algumas legendas, então dá para ler um pouco em francês. É o filme chamado A Paixão de Joana d'Arc. Como muitos de vocês já devem saber, a Joana d'Arc, né, ela era uma garota francesa que lutou na Guerra dos 100 Anos, que era a França lutando para expulsar os ingleses do território francês, e ela foi queimada pela igreja por heresia, né? E esse filme, ele não é para todo mundo. Ele é um filme difícil de assistir. Eu, inclusive, os primeiros minutos eu falei assim, gente, eu não sei se eu vou conseguir assistir esse filme, porque ele é preto e branco, ele é mudo, ele é dos anos, ele foi feito em 1928. Mas assim, se você tem interesse por história, vale a pena, porque esse filme foi baseado nos manuscritos originais do julgamento da Joana d'Arc no século XV, então é muito real e é muito emocionante o filme. À medida que você vai vendo, vai ficando muito emocionante, principalmente porque a maioria das pessoas já sabem como termina, né? Então você fica com aquela coisa, como que eles vão queimar uma menina de 19 anos, e tem muita coisa por trás do filme. Quando esse filme foi lançado, o governo francês e a igreja cortaram várias partes do filme, então ele foi censurado, né, na França, e ele foi banido na Inglaterra porque no filme os soldados ingleses atormentam a Joana, e é uma alusão aos soldados romanos que atormentaram Jesus, né, antes da crucificação. Outra coisa interessante sobre esse filme é que o diretor não deixou os atores usarem nenhum tipo de maquiagem para realmente mostrar a expressão deles. E assim, a atriz que faz a Joana d'Arc, né, o nome dela é Maria Falconetti, a atuação dela é muito, muito boa nesse filme e ela chora muito. Uma característica do filme é que ele é feito de muitos close-ups, então a câmera tá bem assim na cara dos atores, então dá para você captar a emoção. E foi um filme considerado muito bom em termos de fotografia e em termos de direção também. Outra curiosidade é que tem uma cena que a Joana tá passando mal com febre e eles furam, né, o braço dela para tirar sangue por algum motivo. Eu não sei se naquela época, quando a pessoa estava com febre, eles achavam que tinha que tirar sangue, não sei, mas a cena é muito real. E depois eu descobri que foi verdade, eles realmente furaram o braço da atriz, e aquele sangue jorrando é verdade, só que não foi o braço da atriz principal, né? Foi o braço da dublê. Eu comecei a assistir no filme duvidando que eu ia gostar muito, e já faz o quê? Já faz uns 3 dias que eu vi o filme e eu não consigo parar de pensar nesse filme, gente. É muito emocionante e abre muitos olhos para como as pessoas pensavam, né, no século XV, mas ao mesmo tempo dá para ver relação com as coisas que a gente ainda vive hoje, né? Os preconceitos, os julgamentos. E para completar, a Joana d'Arc, ela foi beatificada, né, no início do século passado, e hoje ela é considerada um símbolo de orgulho francês. O filme número 2 nessa lista dos 3 melhores filmes franceses da história é um filme que eu acho que muitos de vocês já conhecem, né? Porque eu acho que ele é considerado, principalmente para as mulheres, muitas mulheres consideram esse filme como seus filmes favoritos, que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E esse filme, gente, ele pra mim, ele é um dos meus favoritos também. E ele é mágico, né? É a história de uma garota francesa de 23 anos que nunca recebeu muito amor dos pais, mas que depois de adulta resolve trazer um pouco de amor para a vida das pessoas que ela conhece. Ela não só espalha amor, né, para as pessoas que ela conhece, mas ela também
aprecia os pequenos prazeres da vida. E as primeiras cenas do filme são assim, tão mágicas, tão lindas, tão sensíveis, né? E cheias de ingenuidade, e muita gente se identifica com essas cenas, né? As primeiras cenas do filme. Por quê? Porque são coisas que todo mundo fazia quando criança, né? Grudar cola na mão e fazer assim, jogar pedrinha no rio, né? Fazer quicar, fazer o som com o copo de cristal, aquele som que faz. Então são aqueles pequenos prazeres da vida que às vezes a gente não presta muito atenção mais como adulto, né? A gente cresce e fica muito... Mas quando criança a gente fazia e sentia muito prazer naquilo. E uma coisa muito intrigante é que a atriz que faz a Amélie, né? A Audrey Tautou, que na verdade é uma das minhas atrizes favoritas, ela não sabia jogar pedrinha e fazê-la quicar no rio. Então aquilo lá foi montagem, porque ela não sabia fazer isso. Mas outra curiosidade é que o diretor, na verdade, ele fez o papel para a atriz inglesa Emily Watson, mas como ela estava com problema na agenda, né, já estava filmando outras coisas, e também porque ela não falava bem o francês, eles tiveram que procurar outra atriz e acabou sendo a Audrey Tautou, que é perfeita para o papel. O filme, ele foi um sucesso, né, no mundo inteiro, não só pela trama, né, e pelas subtramas também, mas também pelos efeitos. Tem muitos efeitos, tem muito bem atuado, muito bem dirigido, e é uma história simplesmente mágica, vale a pena. Se você estiver naqueles dias tristes, sabe, pega e vê a Amélie, que te dá um impulso assim de amor e de sensibilidade que é incrível, é um filme assim sensacional. Uma boa notícia é que o diretor, ele vendeu os direitos, né, do filme, e eles estão já trabalhando numa peça da Broadway para Amélie. Então eu tô doida para poder ver essa peça. A única coisa é que eles não vão usar a trilha sonora original na peça, e a trilha sonora é muito boa, né, do filme. Eu acho que contribui muito, mas espero que eles consigam fazer uma trilha sonora boa. E o filme número 1 nessa lista dos 3 melhores filmes franceses de todos os tempos é o filme Intocáveis, né? É uma história de um aristocrata francês chamado Philippe, que fica tetraplégico e ele está procurando um acompanhante para ajudá-lo no dia a dia, né? Então ele entrevista várias pessoas e aí ele escolhe o Dries, né, que é o nome dele, que é uma pessoa da periferia que aparentemente não tem nada a ver com o trabalho, que não daria conta, né, de realizar o trabalho, e acaba escolhendo ele, e o Dries muda a vida do Philippe completamente, né, faz ele ver o mundo completamente diferente, e o Philippe também muda a vida do Dries. Então assim, é uma história de amizade e amor, e é uma história muito emocionante, mas além disso é muito engraçada, gente. Eu ri alto várias vezes no filme porque as piadas, né, a comédia do filme é muito boa também. E esse filme foi baseado numa história real, o que deixa o filme ainda mais emocionante. E é engraçado ver como que às vezes uma pessoa que você menos espera pode transformar sua vida e fazê-la girar completamente, né? E transformar sua visão de mundo. E dos 3 filmes, tudo bem que o primeiro é mudo, né? Então só dá para praticar o francês um pouquinho com as legendas que aparecem, mas dos 3 filmes eu acho que o Intocáveis é o melhor para praticar o francês. O da Amélie, eu acho que às vezes o diálogo é muito rápido, então eu não consegui captar tudo, tive um pouco de dificuldade, mas esse filme Intocáveis, é legal porque você tem a visão do aristocrata francês, que fala mais formal, né, mais tudo bem falado, e tem o Dries, que ele fala mais com gírias, né, ele usa muito palavrão também, então é bem engraçado. Então, para praticar o francês, o Intocáveis é o melhor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já assistiram algum desses filmes, deixe algum comentário aqui falando se gostou, se não gostou, se concorda com essa lista, se já viram outros filmes franceses que vocês acham que deveriam estar nessa lista. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!